Continuando as funções éter e éster, agora iremos estudar os ésteres. Vamos lá. Os ésteres são compostos derivados dos ácidos carboxílicos, em que há substituição do hidrogênio do grupo carboxila, ou seja, se eu tiver esse grupo, será o ácido carboxílico, grupo funcional que é a carboxila. Mas se nesse caso eu tirar esse hidrogênio e acrescentar um grupo de hidrocarboneto, certo? Um radical, nós estaremos falando do éster. Eu tenho aqui um exemplo. Eu tenho aqui a função do ácido carboxílico, olha, um oxigênio, 2 oxigênios e o hidrogênio, COH, que é o grupo do ácido carboxílico. Se esse hidrogênio for retirado, substituído por qualquer um grupo orgânico, estaremos falando agora de o composto éster, ou seja, eu tenho no lugar do hidrogênio outro grupo orgânico. A cadeia carbônica irá vir daqui, descer e continua. Aqui ela para no hidrogênio, aqui ela irá continuar. Veja um exemplo. Eu tenho, veja lá, como que é o grupo do ácido. Grupo funcional do ácido, ó. Hidrogênio OH. Esse hidrogênio será trocado por outro grupo orgânico, substituído. Veja aqui o exemplo. Eu tinha aqui o hidrogênio saiu, entrou isso aqui no lugar dele, esse grupo. Então agora eu terei a função do éster. Olha como que é a função do éster. Eu tenho um grupo do ácido, só porque o hidrogênio saiu, perdeu a vaga para esse grupo funcional. Então, para ficar mais fácil, o éster, ele inicia a cadeia carbônica e continua. Se eu parar com o hidrogênio aqui, será o ácido. Se eu continuar a cadeia, nós estaremos falando da função éster. A nomenclatura será semelhante ao éter. Como? Esse grupo irá dividir essa parte dessa outra. Então, nós iremos fazer, segundo a IUPAC, o nome do composto será, eu terei que escrever, o nome do hidrocarboneto mais a terminação ato. Continuo, mais o nome do substituinte. O que é substituinte? Substituinte é essa parte que substituiu o átomo de hidrogênio. Então eu irei escrever o nome do hidrocarboneto, certo? Com a terminação ato, ou seja, eu sempre pegarei o começo e colocarei a terminação ato de o nome do substituinte com a terminação ila. Veja um exemplo. Então, sempre o substituinte será aquele que estará junto com o oxigênio. Então, vamos lá. Sempre é o que? Hidrocarboneto mais o átomo. O que é o hidrocarboneto? Esse aqui é o substituinte. Hidrocarboneto será essa outra parte, essa outra extremidade, antes desse oxigênio. Esse é o hidrocarboneto, esse é o substituinte, que substituiu o hidrogênio lá do ácido. Então, como é que é o nome desse hidrocarboneto? É 2 átomos de carbono, é et. Então, eu tenho et, ligação simples aqui, an, e a terminação ato. Então, o nome desse composto é mais fácil. Etanoato, 2 átomos de carbono, mais a terminação ato. Então, et, 2 átomos de carbono,
Etan, o an, ligação simples, e a terminação ato. Etanoato é o grupo do hidrocarboneto, seguido de o nome do substituinte com a terminação ila. Então, o nome desse composto será etanoato de metila. Grupo substituinte, um átomo de carbono, metil. E a terminação, acrescento lá, metila. Mais fácil. Mais um exemplo. Eu tenho aqui, ó, o substituinte é esse, metil. E eu tenho o grupo do hidrocarboneto, é o que está aqui em cima. Aqui eu terei somente um átomo de carbono. Ele está contando. Um átomo de carbono é met. O nome desse composto será metanoato, um átomo de carbono, de um átomo de carbono, metila. Etanoato de metila, metanoato de metila. Então, o éster é um pouco mais fácil. Eu irei pegar a primeira parte, acrescentar ato, e a segunda parte, acrescentar ila. Mais um exemplo. Primeira parte, ó, 2 átomos de carbono, et. Então vai ficar como? Etanoato de 2 átomos de carbono, etila. 2 átomos de carbono é et. Então, etanoato de etila. Então, essa nomenclatura é um pouco mais fácil do que o éter. Vamos fazer aqui um resumo rápido sobre o éter e éster. Vamos lá. O éter, a função éter, para nós relembrarmos, o éter terá o oxigênio entre os carbonos. A nomenclatura do éter, que é um pouco mais complicada, porque são 3. Mas quando você observar na questão a palavra ox, certo? A palavra ílico, nós estaremos falando do éter. Então, nomenclatura oficial, eu terei ox, grupo menor, grupo maior, metox, etano, certo? Outro tipo de nomenclatura, eu terei outros nomes que a oficial também ela aceita. Eu tenho 2 grupos, eu tenho metil, etil. Terei que escrever os grupos em ordem alfabética. Ordem alfabética, o etil primeiro. Etil, metil e a palavra éter no final. Então, essas 2 nomenclaturas são consideradas oficiais. Metox, etano, grupo menor, acrescentar diox, e escreverei o nome do outra estrutura. 2 carbono, etano, metox, etano. Aqui, 2 grupos, também é oficial. Eu escreverei os grupos em ordem alfabética. Etil, metil, palavra éter. E o nome usual, a terminação ílico. Eu irei fazer mesmo sentido. Grupos em oxigênio, grupo menor, grupo maior. Eu irei fazer. No usual, o nome já inicia-se com a palavra éter. O éter aqui é no final. Oficial. Éter no início. Éter, grupo menor, metil, grupo maior, terminação ílico. Éter, metil, etílico. Então, o éter eu terei 3 nomenclaturas, enquanto que o éster somente uma nomenclatura. O éster, terminação será ato e ila, certo? Então, na questão, se tiver ato e ila, estaremos falando do éster. Terminação ox, ordem alfabética. A palavra éter, já dá para saber que é um éter. E aqui eu também terei o nome éter. Mas o nome ox não tem aqui éter. Mas estamos falando de um éter, certo?
Muito bem.